RCP Notícias. São 19 horas em Cabo Verde. Ouvintes, muito boa noite. Tempo para o Jornal Esta Hora aqui na sua Rádio Cabo Verde. Começamos com os títulos. Chefe de Estado português destaca a cooperação na área da saúde como uma das prioridades da relação entre os dois países. O Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros assegura estar em prontidão em todo o país para responder às eventuais situações de emergências provocadas pelas chuvas. Vamos ao desenvolvimento. Prestes a concluir a visita de Estado a Cabo Verde, o presidente português esteve esta tarde no centro de hemodiálise do Hospital Universitário Agostinho Neto, na Praia. António José Seguro destacou a cooperação na área da saúde como uma das prioridades da relação entre os dois países. A acompanhar esta visita esteve o jornalista Carlos Santos. No Hospital Agostinho Neto, António José Seguro reuniu-se com o Ministro da Saúde, Lúcio Fernandes, o Conselho da Administração da Unidade Hospitalar e a Direção Clínica do Centro de Hemodiálise. No final da visita, o Presidente português classificou esta unidade como um exemplo concreto de cooperação entre Portugal e Cabo Verde, um investimento ao serviço da saúde e da qualidade de vida das pessoas. Eu tive o prazer e o orgulho de falar com um cidadão cabo-verdiano da Ilha do Fogo que fez o primeiro transplante renal, precisamente no dia 24 de março deste ano. Posso-vos assegurar que está em boa forma, de boa saúde, feliz. Sei que já foram feitos mais cerca de uma dezena de transplantes renais. Esse é o processo, esse é o desenvolvimento desta cooperação amiga entre Portugal e Cabo Verde. António José Seguro assegurou que os dois governos estão empenhados em aprofundar a cooperação no setor da saúde com o objetivo de reforçar a capacidade de resposta em Cabo Verde e reduzir o número de evacuações de doentes para Portugal. E o que se está a trabalhar, como a senhora Secretária de Estado também teve a oportunidade de dizer, e o Sr. Ministro, que foi recentemente empossado, é de aprofundar e de alargar esta cooperação para que se reduzam o número de evacuações para Portugal e os cabo-verdianos sejam tratados aqui na sua própria terra, mas continuando esta cooperação que resulta de uma relação de amizade entre Cabo Verde e Portugal. E sou também, por isso, um Presidente da República feliz. Depois da visita ao Centro de Hemodiálise, o Presidente português deslocou-se ao NOSI e ao Parque Tecnológico, na Achada Grande Frente, onde foi conhecer o trabalho desenvolvido por empresas tecnológicas, entre elas a portuguesa Visionaire. António José Seguro está, nesta altura, reunido com a comunidade portuguesa residente na cidade da Praia, último ponto da visita de Estado a Cabo Verde. E esteve também de manhã na Boa Vista, na 5ª Conferência Década do Oceano, sobre o lema Economia Azul, Caminhos Sustentáveis. A 5ª Conferência junta decisores políticos e investigadores e o setor privado para traçar caminhos de resiliência face às alterações climáticas. Arieta Barros. A Ilha da Boa Vista foi escolhida para acolher a 5ª Conferência da Década do Oceano, Economia Azul, Caminhos Sustentáveis. Para Cláudio Mendonça, Boa Vista é um exemplo onde o equilíbrio entre desenvolvimento e preservação é uma necessidade vital, um laboratório para encontrar soluções que sirvam todo o arquipélago. As prioridades nacionais e os desafios globais, nomeadamente dos pequenos estados insulares em desenvolvimento, tais como a emergência climática e a necessidade de acelerar a transição energética, a perda de biodiversidade marinha e a urgência da conservação costeira, as assimetrias no acesso e utilização dos recursos do oceano, que exigem justiça e equidade, financiamento sustentável, sem o qual não será possível transformar compromissos em resultados concretos. O Luxemburgo possui um setor marítimo em crescimento e está comprometido com a proteção dos oceanos, adiantou o embaixador do Grão-Ducado de Luxemburgo, que sublinhou a cooperação, o compromisso
com Cabo Verde. Inaction is not an option. A inação não é uma opção. Estão sendo implementadas iniciativas para limitar os danos causados pelas mudanças climáticas, tanto a nível local quanto internacional. No nosso atual programa de cooperação com Cabo Verde, cerca de metade do orçamento de 121 milhões de euros é destinada a ações ambientais. E aqui, na Boa Vista, uma iniciativa que reflete esse compromisso é o projeto Nossa Salina, que conta com o apoio da cooperação luxemburguesa. Project, which is supported by the Luxembourg Corporation. O discurso do Ministro dos Transportes e do Mar centrou-se na importância estratégica da economia azul para o desenvolvimento sustentável de Cabo Verde. João do Carmo Soares sublinhou a necessidade de conciliar a exploração económica do oceano com a conservação dos ecossistemas marinhos através de uma abordagem integrada, inovadora e cooperativa. O mar constitui o principal ativo estratégico do país, oferecendo oportunidades únicas para impulsionar a diversificação económica, reforçar a segurança alimentar, criar emprego digno, estimular a inovação e consolidar a resiliência das nossas comunidades. O Presidente da República de Portugal reafirmou o empenho de Portugal e Cabo Verde na sustentabilidade dos mares e definiu 5 prioridades para a cooperação internacional, elegendo a segurança marítima como o primeiro pilar essencial. No mundo em tensão e com o Atlântico em crescente relevância geoestratégica, o controle do tráfego marítimo e a salvaguarda da vida do mar exigem vigilância, partilha de dados e capacitação técnica. É uma dimensão que temos de aprofundar em benefício da soberania e da segurança de todos. Portugal e Cabo Verde têm já uma importante parceria nessa área, tanto a nível bilateral como multilateral, que quisemos valorizar simbolicamente nesta minha primeira visita de Estado com a presença da fragata portuguesa Bartolomeu Dias na cidade da Praia. Sublinhou ainda as pescas sustentáveis e aquacultura, turismo azul, ciência, inovação e energia azul e financiamento azul. José Maria Neves, patrono da Aliança da Década do Oceano, destacou a ligação de Cabo Verde ao mar e a urgência de adotar a economia azul sustentável como modelo de desenvolvimento, apelando à colaboração de todos. O meu apelo, incentivo e compromisso é que transformemos esses dias na Boa Vista numa contribuição decisiva para uma nova atitude face a tudo o que representa o conceito mais moderno de economia azul sustentável. Na nossa forma de liderar o processo de desenvolvimento, de tomar decisões, de conceber políticas e as executar, de empreender, investigar, de explorar os recursos naturais e de produzir riquezas a partir delas. Cabo Verde será amanhã fruto da nossa imaginação. O propósito é transformar Cabo Verde num Cabo Verde azul do futuro, moderno, próspero e inclusivo, onde as novas gerações vivam bem e com oportunidades iguais, destacou o Presidente da República. E o chefe de Estado cabo-verdiano considera que a visita de Estado de António Seguro marca um novo momento nas relações entre Cabo Verde e Portugal. No balanço dos 4 dias de visita, José Maria Neves fala mesmo num recomeço assente numa cooperação mais ambiciosa entre os dois países. O percurso feito até agora autoriza-nos a falar dessa ambição e a pensar alto relativamente ao que poderemos fazer no futuro. As áreas que nós abarcamos e as discussões havidas na cooperação entre Cabo Verde, podemos dizer que são áreas sensíveis para o desenvolvimento de Cabo Verde, designadamente a cooperação na área financeira. Portugal tem disponibilizado linhas de crédito que têm sido fundamentais para a modernização do nosso país.
André Seguro faz também um balanço positivo da deslocação a Cabo Verde. O presidente português diz que a visita superou as expectativas, mas sublinha que o verdadeiro desafio começa agora, a transformar os entendimentos alcançados em resultados concretos para aprofundar a cooperação bilateral. Tivemos a oportunidade de falar sobre educação, sobre saúde. Eu ainda hoje à tarde vou visitar o centro de hemodiálise. Terei também a oportunidade de ver os avanços que nas áreas tecnológicas e de futuro, designadamente da cibersegurança, estão a ser desenvolvidas. Abordámos as questões da cooperação parlamentar, da cooperação na área da educação, da saúde, da defesa. Tivemos ontem a oportunidade de ver como os dois países podem cooperar na promoção da nossa língua. Ao longo de 4 dias, os dois chefes de Estado defenderam o reforço da cooperação em áreas como a saúde, a economia, a inovação tecnológica, a cultura e a mobilidade. A visita terminou com o compromisso político de abrir um novo ciclo nas relações entre Cabo Verde e Portugal. O governo vai implementar um programa de empreendimentos coletivos. A revelação foi feita pelo Ministro da Economia, Comércio, Indústria e Transição Digital ao presidir a abertura da mesa redonda sobre dado o tema, a qualidade como competência estratégica das organizações, como passar da intenção à prática, integrando a qualidade na gestão, nos processos e nos resultados, realizada pela Associação Cabo-Verdiana da Qualidade em parceria com o Instituto de Soldadura e Qualidade. António Batista afirma que Cabo Verde é pequeno por natureza e que, para ganhar competitividade, é necessário começar a empreender coletivamente. Edson Martins. O ministro da Economia, Comércio, Indústria e Transição Digital sublinha que, infelizmente, muitos setores não conseguem acompanhar a dinâmica que o turismo tem registrado. António Batista defende que o país tem crescido e que o número de turistas tem aumentado, mas esse crescimento ainda não se reflete no desenvolvimento da agricultura, da pesca, da pecuária e da indústria nacional. São setores que nitidamente ficaram para trás devido a um conjunto de fatores. Nós percebemos que um dos problemas está associado a empreendimentos coletivos. Nós somos pequenos já por natureza. Entretanto, para nós ganharmos competitividade, para nós podermos ter quantidade que permita gerar exportação, que permita ter economia de escala, é necessário nós começarmos a empreender coletivamente. O ministro da Economia, Comércio, Indústria e Transição Digital afiança que o programa de empreendimentos coletivos está a ser analisado em conjunto com o Ministério da Agricultura, que também tutela a pasta das pescas, bem como outros ministérios parceiros, e acredita que o programa será apresentado brevemente. António Batista afirma que se tem registrado pouca propensão para os empreendimentos coletivos. E acreditamos que dessa vez nós podemos sim mudar essa realidade através de um apoio muito mais eficaz por parte do Estado de Cabo Verde, porque nós percebemos que não é uma coisa que surge naturalmente. Se nós formos perceber, até hoje não é possível colocar produtos nos hotéis por causa de não conseguir garantir quantidade suficiente. E nós só podemos garantir quantidade suficiente se empreendermos coletivamente. Então isso é uma coisa natural e, infelizmente, ao longo de vários tempos, de vários anos, é percepção, porém com pouca ação. Então nós queremos dessa vez realmente implementar efetivamente empreendimentos coletivos. Relativamente à mesa redonda subordinada ao tema qualidade como competência estratégica das organizações, como passar da intenção à prática, integrando a qualidade na gestão, nos processos e nos resultados, a presidente da Associação Cabo-Verdiana de Qualidade, Ricardina Andrade, sublinha que o objetivo é refletir e tirar o conceito da qualidade das normas e certificações. Porque a qualidade vai para além disto, não é? Nós queremos que a qualidade esteja presente no processo de liderança, no processo de tomada de decisões, no processo de gestão de pessoas e no processo da melhoria e da produtividade. No âmbito da mesa redonda vai decorrer a assinatura de um protocolo de cooperação entre a Associação Cabo-Verdiana de Qualidade e o Instituto de Soldadura e Qualidade de Portugal, que visa promover a formação de profissionais da área e de todos que veem a qualidade como um valor acrescentado. O secretário de Estado do Turismo quer trabalhar em conjunto com as instituições, empresas e operadores turísticos para melhorar a qualidade do destino, tendo em conta o aumento da procura
devido à grande projeção mundial de Cabo Verde. Durante o encontro com as instituições e empresas ligadas ao turismo, Pimenta Lima prometeu arregaçar as mangas e resolver questões já identificadas. Vítor Sousa. O secretário de Estado, José Pimenta Lima, acompanhado pelo presidente do Instituto do Turismo, Jair Fernandes, reuniu-se hoje na Ilha do Sal com as instituições e empresas da ilha. O objetivo é a apresentação da nova tutela do turismo, partilhar experiências e alinhar estratégias. Após auscultar as preocupações, a maior parte delas já identificadas e algumas até de fácil resolução, Pimenta Lima prometeu soluções práticas para algumas das questões com base nos regulamentos já existentes. Sabemos que há muitos problemas que já foram anteriormente identificados em outras atividades. Temos que, usando um termo muito prático, arregaçar as mangas e ir ao terreno para implementar. O que eu disse às instituições foi que o programa do governo foi muito claro na sua proposta de trazer a universalidade de direitos, seja no que diz respeito à saúde, à habitação, ao transporte. Deixa de ser luxo determinados acessos para passar a ser, de facto, um direito. Tendo em conta a projeção mundial que Cabo Verde ganhou nos últimos tempos e que tem impulsionado a procura e despertado o interesse por Cabo Verde, o governante fala da necessidade de garantir as melhores condições possíveis para receber os turistas. Nós acabamos de ganhar uma enorme projeção mundial. Vamos possivelmente ter muito mais gente a procurar Cabo Verde. Temos que garantir que as condições que nós temos para oferecê-los são as melhores que nós conseguirmos. Rever regulamentos ou normas que já existam e que estejam desfasados, para que nós possamos aplicar soluções que já tenham sido anteriormente identificadas, ou seja, trabalhar para que o turismo seja uma realidade em benefício de Cabo Verde, dos cabo-verdianos. Após esta primeira reunião do secretário de Estado do Turismo com as instituições e empresas públicas do Sal, Pimenta Lima reuniu-se esta tarde com os operadores turísticos do Sal com o mesmo propósito, ao escutar e promover sinergias com todos os intervenientes. O Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros assegurou estar em estado de prontidão em todo o país para responder às eventuais situações de emergência provocadas pelas chuvas, apelando ao reforço da prevenção. A reportagem com a Tires Almeida. Com a aproximação da época das chuvas, o Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros, através do seu presidente Domingos Tavares, avança que já foram enviadas orientações às câmaras municipais e agentes da Proteção Civil para estarem preparados através de um conjunto de diretivas. Também as câmaras municipais devem providenciar a identificação da população de possíveis locais ou centros de abrigo e de acolhimento em caso de necessidade de fazer a evacuação. Também solicitamos às câmaras municipais que garantam a prontidão dos meios de recursos indispensáveis necessários à sua mobilização e utilização nas situações previamente identificadas, não é? Nós também estamos aqui para apoiar qualquer município, desde que solicitam ou que nos digam que tem falta de algum material ou equipamento, podemos perfeitamente apoiá-los com esses materiais e equipamentos. Segundo Domingos Tavares, a população deve adotar medidas preventivas para evitar danos graves, acompanhando as informações divulgadas pelas autoridades competentes. Começa de uma forma simples, ou seja, pela limpeza das nossas casas e dos nossos arredores, não colocarem lixo nas ribeiras, também devem reforçar os telhados, assim como também ter ciente de que as coberturas de chapas estejam bem seguradas por forma a não serem levadas pelo vento, não é? Também devem evitar atravessar as ribeiras, pontes inundadas ou estradas alagadas. O mais fundamental é que as pessoas que moram em linhas de águas devem estar cientes que, havendo uma chuva forte, devem procurar um local seguro para se abrigarem. O presidente da Proteção Civil e Bombeiros alerta ainda aos pescadores para estarem atentos às previsões meteorológicas e ao estado do mar. Também devem evitar ir ao mar quando forem emitidos avisos de mau tempo, ventos fortes ou mar agitado. Devem também confirmar
que os equipamentos de navegação e comunicação funcionem bem nas embarcações e seguirem sempre os conselhos que são dados pela Autoridade Marítima Portuária. Domingos Tavares sublinha que a redução do risco de desastres é uma responsabilidade de todos e a conscientização da população será um dos principais desafios nesta época. A campanha de sensibilização surge assim como uma das principais apostas para reforçar a capacidade de resposta às situações de emergência. O presidente da Câmara Municipal de São Miguel garante que a construção das habitações para contemplar as famílias cujas casas foram destruídas na sequência de um incêndio da comunidade de Rabelados, em São Miguel, já estão na sua fase final dos trabalhos. Herménio Fernandes afirma que são cerca de 8 habitações construídas e revestidas de palha e avança que a intenção do projeto é manter os traços históricos, vivenciais e preservar a identidade cultural e honrar as centrais dos Rabelados. Domingos Sanches. Herménio Fernandes garante que as habitações que estão a ser construídas na comunidade dos Rabelados apresentam boas condições, desde a eletricidade, instalações sanitárias, água. Enfim, sublinha que há todo um trabalho de requalificação ambiental e cultural. Esse projeto é um projeto integrado, é um projeto para dar resposta àquilo que é necessidade de famílias ali na comunidade. Além de todo o trabalho de valorização cultural que nos faz ali, nos sabe também uma família vive de atividade de criação de gado. E não melhorar essas condições de trabalho no setor de pecuária. E hoje, com a criação de zona tampão, não cria também espaço apropriado para criação de gado. E a par disso, nos trazer também outros parceiros que têm apoiado na atividade de criação de gado, não tem em fase também de conclusão 6 apartamentos, que para mim afeta também mais famílias ali, para nenhuma família dessa comunidade que fica para trás em matéria de acesso à habitação condigna. Um projeto que visa melhorar a qualidade de vida dos moradores e que mantém os traços históricos da comunidade, afiança Herménio Fernandes. Que se revestido com palha para não manter aquele traço histórico, para não manter toda a memória da comunidade, mas também para continuar a ter aquele valor cultural, porque uma boa parte de turistas e visitantes que também visitam essa comunidade é por causa daquelas casas de palha, mas também por causa da produção de artesanato. Transforma esse espaço também num espaço não apenas cultural, mas também um espaço de negócio. O presidente da Câmara Municipal de São Miguel enfatiza o artesanato produzido nesta localidade histórica, que poderá integrar fortemente a rota do turismo cultural. E colocar na rota do turismo de Ilha de Santiago e de Cabo Verde, porque ele é um ponto de interesse turístico bastante visitado, mas era necessário fazer ali intervenções para qualificar a aldeia, para torná-lo muito mais atrativo, muito mais competitivo e para transformá-lo também a todo o potencial cultural e turístico que tem ali num grande valor econômico para que famílias ali podem, de facto, melhorar essas qualidades de vida, tenham acesso a rendimento e, com isso, nos dá um bom combate à pobreza que está afeta uma boa parte da comunidade. O presidente da Câmara Municipal de São Miguel aponta a vidação para garantir a segurança da comunidade dos Rabelados, criando assim uma zona tampão que permita que as famílias tenham o aproveitamento do empreendimento turístico, assegura o edil. Uma auditoria independente às contas da Federação Cabo-Verdiana de Basquetebol detectou falhas graves na gestão administrativa e financeira da anterior direção. O relatório identifica despesas sem suporte documental suficiente, aponta fragilidades nos mecanismos de controle interno e já foi enviado ao Ministério Público. O presidente da Federação garante que a auditoria faz parte dos procedimentos normais de prestação de contas, mas admite que as conclusões levantam sérias preocupações. Reportagem de Carlos Santos.
A auditoria às contas da Federação Cabo-Verdiana de Basquetebol concluiu que uma parte significativa das despesas realizadas entre abril e dezembro de 2025 não tem documentação suficiente para comprovar a sua natureza e finalidade. Os auditores identificaram ainda falhas nos procedimentos administrativos, fragilidades no controle financeiro e deficiências na organização documental da Federação. O presidente da FCB, José Semedo, diz que a auditoria resulta de um procedimento normal de fiscalização, mas reconhece que o relatório revela situações preocupantes. Apontou aqui para um valor extremamente elevado, cerca de 12.550 contos, sem nenhum suporte documental, ou contos que são genéricas ou insuficientes. Portanto, representa cerca de 62% das saídas nas contas da Federação Cabo-Verdiana de Basquetebol no Banco BEI e no Banco Caixa Económica de Cabo Verde. Há casos também em que o dinheiro foi para contas e privadas de alguns membros da direção cessante e não temos suporte legal que mostre o porquê do dinheiro a depositar nessas contas e esse dinheiro se refere ao quê? As conclusões levaram a atual direção a remeter o relatório ao Ministério Público. José Semedo explica que a decisão só foi tomada depois de os auditores e os atuais dirigentes terem tentado, sem sucesso, obter esclarecimentos junto da direção cessante. A equipa de auditores tentou ouvir o contraditório por parte da direção cessante, sem sucesso. É por isso que, de seguida, nós enviamos tanto o relatório a quem de direito, nesse caso, ao Ministério Público, não só ao Ministério Público, para ver tanto quais os procedimentos legais tanto a serem levados para a frente, mas também para o próprio IDJ, que é quem a entidade pública tanto que forneceu tanto a maior parte dos montantes em causa, e também para as associações regionais, porque nós também temos que prestar contas junto das associações regionais. O relatório refere mais de 12.500.000 escudos em despesas, sem suporte documental considerado suficiente. Identifica também transferências para contas particulares e pagamentos cuja documentação não permitiu validar integralmente a respectiva finalidade. José Semedo reconhece que o caso afeta a credibilidade da Federação, mas garante que a atual direção já começou a aplicar algumas das recomendações deixadas pelos auditores para reforçar a transparência e o controle financeiro. Não é fácil o processo de recuperação, mas nós damos as garantias necessárias tanto a todos que apoiam tanto o basquetebol em Cabo Verde, de fazer uma gestão com boas práticas, com rigor, a todos os níveis e com a apresentação de contas. Inclusive, tanto falando em apresentação de contas, a Comissão de Gestão cessante, da qual até eu faço parte, acabou de apresentar, tanto junto do IDJ, o relatório de contas relativo ao período em que nós, tanto, exercemos um mandato enquanto Comissão de Gestão. Em declarações recentes à imprensa, o antigo presidente da Federação Cabo-Verdiana de Basquetebol, Hélder Gonçalves, diz desconhecer o conteúdo da auditoria e rejeita as conclusões que lhe são atribuídas, um assunto que naturalmente a Rádio de Cabo Verde vai continuar a acompanhar. E a organização do Circuito Mundial de Voleibol de Praia, que arrancou hoje na Praia de Lajinha, Mindelo, experimentou algumas dificuldades na colocação de atletas em São Vicente para participarem na prova. Ainda assim, o presidente da Federação Cabo-Verdiana de Voleibol, António Rodrigues, espera uma grande competição. Arnaldo Borges. O Voleibol World Beach Pro Tour foi programado para julho precisamente porque é o momento que pensa a Federação, é uma boa ocasião para quem vem de fora ter uma ideia mais verdadeira do país. É a altura que aglomera grande número de pessoas, acrescenta. Não só cabo-verdianos nativos, mas também cabo-verdianos que vêm de fora do país, mas não encontrar alguns constrangimentos nisso. Questão de transporte. Temos alguns duplas. Chegar na sala, acho que eu consegui atingir São Vicente, outros chegar na praia também, acho que eu consegui atingir São Vicente. Por exemplo, notificação aí aquele dupla que é campeão africano, que é de Gâmbia. Este chegar na praia, acho que eu consegui bem para São Vicente, tive de regressar. Na sala também ficou um outro dupla que tive de regressar. Felizmente ainda ontem não consegui ainda a viagem de um dupla de Inglaterra, do dupla da Áustria. Mas consegui algum voo de outro, manejando a dizer bom crioulo, de outro expediente lá na Ilha de Sal. Mas nós também não tem todas as condições, não só organizacionais, mas também humanas, para ter um grande evento de beach voleibol. António Rodrigues confia numa prova de grande nível, até porque experiências do passado e conhecidas mostram que o crescimento se dá também com o trabalho. As grandes competições se criam, porque normalmente um evento desse tipo
são como os festivais. Os festivais começam de forma desconhecida, este debate a criar. Porque a medida que o debate a criar, vai ser mais visto a nível internacional, o debate a ter mais solicitações para atletas de cada vez mais e melhores condições. Então, prova desse tipo, prova debate a criar. De certeza, esse prova, segundo ano, não será igual àquele primeiro, o terceiro não será igual ao segundo, o quarto melhor ainda. E as duplas cabo-verdianas estão na prova para vencer, sendo que Cabo Verde já ganha com a realização de mais este Mundial de Voleibol de Praia. Não está ali para disputar, está com equipas também, mas o que é que eu posso dizer? Nos países de vencer. De vencer o quê? Que daqui a pouco vou ter jovens crianças, jovens adolescentes, também é o voleibol do mais alto nível que se pratica a nível mundial. E por outro lado, hoje, por exemplo, chegaram nos países um número grande de materiais de postos de voleibol, de redes de voleibol, de bolas de voleibol. Quem ganha é o país, quem vai ter os melhores materiais a nível mundial é o país, quer dizer, não te ficar a praticar vôlei em mais e melhores condições. Praticantes e amantes da modalidade agradecem. O Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design inaugura neste momento na Galeria Bela de Arte a exposição 50 anos de memória, criação e resistência. A mostra assinala os 50 anos da cooperativa Resistência, considerada o embrião do atual CNAD, e estará patente ao público até o mês de novembro. Astrid Lima. Dividida em 3 eixos, memória, criação e resistência, a exposição revisita o percurso da primeira instituição cultural criada no pós-independência, liderada por Manuel Figueira, Luísa Queiroz e Bela Duarte. Segundo o diretor do CNAD, os 3 artistas realizaram um importante trabalho de documentação e registro das artes populares cabo-verdianas, desenvolvido no âmbito da cooperativa Resistência e, posteriormente, do Centro Nacional de Artesanato. Grande parte desse acervo é agora apresentada ao público pela primeira vez. Artur Marçal destaca que a cooperativa Resistência teve um papel determinante na valorização das artes plásticas e da cultura cabo-verdiana. Como motor capaz também de contribuir para o país, mas acima de tudo de resgatar aquilo que durante o período colonial não foi dada a devida importância. E é por isso que eles fizeram um trabalho claramente de caráter etnográfico, de andar todas as ilhas a ver, a documentar o que é que cada ilha fazia. Para o diretor do CNAD, mais do que revisitar a história do centro, a exposição propõe uma reflexão sobre a evolução das artes plásticas e da cultura em São Vicente. É, acima de tudo, uma continuidade do legado deixado pelos seus fundadores. Esta exposição, mais do que um olhar sobre a história do CNAD e da cultura e das artes plásticas em Cabo Verde e em São Vicente em particular, e que faz este olhar transversal, por exemplo, nós quando olhamos para aquele painel maior digital, remete-nos por um lado para essa questão da resistência. Primeiro ele remete-nos para a questão das fotografias da história do edifício, mas a forma como estão dispostas é quase como um grafite, que nós sabemos que o grafite surge como um ato de resistência. Também remete-nos para um painel cinematográfico, também que está indexado à história de São Vicente, mas nós sobretudo olhamos para esta exposição como manifesta continuidade. Portanto, nós não estamos aqui numa perspectiva de criar nada de novo, estamos a seguir aquilo que os grandes mestres da casa nos legaram. A exposição privilegia ainda a interação entre o público e as obras, proporcionando uma experiência participativa aos visitantes. Aqui nós vamos ter uma experiência que, para além da história, é que nós fazemos parte da história. Então, o painel nos permite interagir com as fotografias, porque é a nossa ação, o nosso movimento dentro da galeria é que vai revelar as fotografias, também que vai disparar alguns sons que estão incorporados no projeto. A exposição está montada nessa perspectiva dessa interação entre o público e a obra. A velocidade com que as fotografias vão ser reveladas no painel vai depender da posição da primeira pessoa que entrar na galeria. CNAD assinala 50 anos da cooperativa Resistência, com exposição comemorativa. Domingos Simões Pereira saiu da Guiné em direção a Lisboa. O principal rosto da oposição guineense, que estava em prisão preventiva em Bissau, foi autorizado a sair do país e está neste momento num avião em direção a Lisboa, como nos reporta aqui o Levi Salmão, que falou com um dos dirigentes do PAIGC. A Rádio de Cabo Verde conversou com o porta-voz do PAIGC. O Tribunal Militar Superior da Guiné-Bissau autorizou hoje que Domingos Simões Pereira embarcar-se para Portugal. O líder do PAIGC está a caminho de Lisboa.
O porta-voz do principal partido da oposição na Guiné-Bissau vai ficar à espera de Domingos Simões Pereira no aeroporto de Lisboa. O líder do histórico partido do PIGC estava em prisão preventiva decretada por aquele tribunal acusado de envolvimento no golpe de Estado que levou a atual junta militar ao poder. Um despacho do Tribunal Militar a que a Rádio de Cabo Verde teve acesso pode-se ler que a viagem para Lisboa tem como objetivo que Simões Pereira seja sujeito a tratamento médico. O porta-voz do PGC, Francisco Mourinho Conté, confirma que Simões Pereira está em viagem para Lisboa. Os argumentos apresentados pelo Tribunal Militar são, para aquele militante do PGC, uma forma subreptícia de ceder à pressão internacional para que Simões Pereira possa sair da prisão. Colocar questões médicas, né, mas aquilo, como sabe, já não havia nada. Aquilo é um processo político, né? Bom, mas seja como for, já é mal menor, né? Ele já saiu daquela esquadra, não tem condições mínimas. Agora vamos ver o passo seguinte. Francisco Conte disse que Domingos Simões Pereira, o líder do PSGC, foi alvo de uma cabala política protagonizada por discípulos de Umaru Sissoko Embalo, que quer manter-se a todo custo no poder. Primeiro, quando é que um civil vai ser julgado num tribunal militar? Civil. Um deputado da nação. Um presidente da Assembleia Nacional Popular. Eu penso mesmo em Cabo Verde. Os deputados gozam de imunidade, não é? Naturalmente. Nesse processo do DSP, até magistrados foram suspensos, porque decidiram, não é, contra a vontade deles. Foram substituir para pôr lá familiares, 2 familiares do Umaru Sissoko Embalo, até 3. Procurador-Geral da República, Juiz de Instrução Criminal, Presidente do Tribunal Militar. Todos são parentes, familiares do Umaru Sissoko Embalo. Com agenda própria, né? É para ir colocar o DSP no calabouço, mais nada. Mais nada. Não há nada que... o mais engraçado é que... O porta-voz do PSGC tranquiliza os internautas que nas redes sociais manifestaram receio de Simões Pereira estar já, ou ter sido já, algo de algum envenenamento. O que eles estão a tentar tramar é para ele não continuar na vida política. Certo. Mas isto de que alguma coisa vai lhe acontecer... O Domingos está bem fisicamente. Mas não está... É verdade que é uma semana naquelas condições, mas ele está bem. Mas não corre risco vai depois ver nas imagens. Não. Essa questão de veneno não existe. Ele comia a comida da casa dele. Questionado sobre como vão ser os próximos dias de Simões Pereira em Lisboa, Francisco Mourinho Conté remeteu-nos para o advogado do líder do PIGC. Domingos Simões Pereira deve aterrar em Lisboa por volta das 10 da noite de Portugal, daqui a sensivelmente hora e meia. E quando temos 19 horas mais 38 minutos, chegamos ao fim do nosso Jornal da Noite de hoje, do dia 23 de julho de 2026. Aos caros ouvintes, votos de muito boa noite, boa sintonia com a sua Rádio Cabo Verde. Boa noite a todos. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.